Fazenda Favacho, assim, o primeiro registro que tem desse nome Favacho é de 1725, mas a fazenda começou a ser construída mesmo por volta de 1750, ele era da região de Guaratinguetá, chamava José Vieira de Almeida, e ele foi o responsável por construir o casarão, construir a igreja, os barracões, aqui tudo foi o José Vieira de Almeida. Só que ele não teve filhos, e a viúva dele, ele morreu em 1782. E a viúva dele, que como não tinha filhos, então ficou aqui nesse lugar sozinha, né? Então acabou vendendo a fazenda para o patriarca da família, para João Francisco Junqueira, que teria vindo primeiramente para Sesmaria do Campo Alegre. Para Sesmaria do Campo Alegre, posteriormente ele comprou a Sesmaria do Favacho, ficando em posse de 2 Sesmarias então. E aí a fazenda Favacho passou a pertencer à família por volta de 1890, pertencer à família Junqueira. Porém, lá já havia uma seleção dos cavalos durante todo esse período de 1750, com a chegada do patriarca aqui no Brasil e com a vinda dele para Campo Alegre, já havia uma pré-seleção de cavalos criados pela família, pelo patriarca e seus filhos. A gente considerado chamado do cavalo Junqueira. E depois, em 1808, com a vinda de Dom João VI, com a corte, ele trouxe um cavalo Alter real, né? E o barão de Alfenas, era deputado, então tinha muita influência perante a corte lá, acabou trazendo um cavalo Alter aqui para a região, que cruzado com essas éguas junqueiras, e esse cruzamento das éguas Junqueira com o Alter veio a dar o início do Manga Larga Marchador, sim, do Manga Larga e Manga Larga Marchador, foi esse o principal cruzamento. Mas o principal selecionador, assim, que a família considera e historicamente é falado, foi o José Frauzino, que ele era sobrinho do barão e contemporâneo, que ele era filho mais velho do filho mais velho. E o barão era o caçula, então eles eram próximos de idade. E ele foi o principal selecionador de cavalos da família. Era considerado o junqueiro que mais entendia de cavalo no tempo dele. E ele era o residente aqui do Favacho. Então é outra coisa interessante falar que o patriarca chamava João Francisco, o filho do patriarca João Francisco e o filho dele José Frauzino. Então foram 3 gerações de JF. E é a marca que a gente usa na tropa até hoje, perpetuou, né? O Zé Frauzino, que era esse que considerado que mais entendia de cavalo, ele mandou calçar o pátio daqui na frente da fazenda aqui, porque ele teve uma catarata. Aos 60 anos de idade, ele teve um problema de catarata e ficou cego. Então ele não conseguia mais selecionar a tropa e vendo, né? Então ele mandou calçar e ouvia os animais. Ele escutava pelo som, ele sabia qual animal que deveria ficar na tropa e qual que deveria ser descartado. Então ele foi o principal selecionador de cavalos dessa época, né? Foi o principal responsável. Então, tamanha influência dele que, vamos falar, hoje são consideradas 6 linhagens pilares, né? Favacho, JB, Traituba, Engenho de Serra, Angaí e Bela Cruz. Dessas 6, 3 são descendentes diretamente do Zé Frauzino. É a Favacho, que é um filho dele, a JB, outro filho dele, João Braulio, e a Traituba, que é a marca JF do Zé Frauzino, filho dele, major. E além disso, ele também teve a importância de adquirir, lá em Barbacena, que a esposa dele era de Barbacena, a Inácia Carolina. E então ele tinha contatos de Barbacena, era perto da Cordelaria Real, então lá sempre tinha cavalos já mais selecionados, né? E ele fez um investimento inédito lá de trocar em um cavalo 40 vacas holandesas naquela época, início dos anos 1800. Época que o gado holandês era importado, né? Então era bastante dinheiro. Esse cavalo veio a ter o nome de Fortuna, porque foi realmente uma fortuna. Então esse cavalo veio dar origem a quase toda a tropa da base da Favacho, vem do Fortuna. E depois esse meu mesmo Zé Frauzino, quando ele foi casar, ele foi lá, buscou pro cerimonial do casamento dele, que na época era tradição da família, o noivo e os padrinhos chegarem montados a cavalo no casamento. Então ele foi lá, comprou um cavalo pro cerimonial do casamento dele, chamado Gregório.
E o Gregório deu 20 novilhas mestiças de holandês nele já também, foi caro. E esse cavalo veio dar o Manco do Favacho, que também é um dos formadores da raça, sabe? Então, Zé Frauzino foi tão importante esse que ficou cego lá, que, por exemplo, a Traituba vem dele, descendente dele. A JB é o outro filho dele. E a Favacho. Então, das 6 linhagens do Marchador, 3 descendem do Zé Frauzino. Entendeu? Então, e dos 6 cavalos principais, assim, formadores da raça, 2 era dele. Então, era o homem que mais entendia mesmo lá, que era o que mandou calçar lá no Favacho. Era esse mesmo cara. Você vê que não foi só o calçar ali e ouvir, não. Ele foi, investiu, ele foi correr atrás, era empreendedor também, não era só calçar ali e ficar ouvindo também não, né? Então ele correu atrás também para melhorar a tropa. E ele também mexeu com caça? Caçava, tanto é que quando ele ficou cego, nos livros conta que ele ouvia a caçada, né? Ele ia com coisa e aí ele separava cada cachorro pelo latido, que isso até hoje separa, né? As buzinas, os toques, tudo pelo ouvido. Ouvindo só, ele acompanhava a caçada. Só que ele operou de catarata, né? Ele operou, foi uma das primeiras cirurgias de catarata do Brasil. E foi a cavalo pro Rio de Janeiro operar. Chegou lá, não deu certo a primeira cirurgia. Aí na segunda cirurgia ele voltou a enxergar. Ainda viveu mais 20 anos enxergando ainda. Então assim, para ele foi uma benção, né? Foi uma das primeiras cirurgias de catarata do Brasil. Então essas foram as primeiras gerações da família, que foram a construção, o início dessa raça que a gente falou da linhagem Favacho, né? Da raça no todo e da linhagem Favacho, consequentemente. Tinha rio navegável na região, né, onde eles estabeleceram. Então o único meio de transporte era o cavalo. Então o cavalo como meio de transporte, meio de trabalho, então isso foi o principal potencializador disso, dessa vontade de criar, né. E tudo era cavalo, e aqui tudo era Rio de Janeiro, então daqui no Rio de Janeiro era 3, 4 dias de viagem, 5 dias, sei lá. Então foram forjando o cavalo na função. Depois tinha a tradição da caça também, né? A caça ao veado, que veio de Portugal, da caça à raposa, veio trazendo de lá para cá. Isso, então esse envolvimento veio principalmente com já genético, vindo de Portugal, já vindo da família de lá. E principalmente aqui depois pela função mesmo, né? Por não ter, era o único meio de transporte. Então eles tiveram que se adaptar, se adequar à topografia, ao serviço, à lida, à caçada, foram adequando os cavalos a isso. Foi uma necessidade, além do gosto, né, que já vem da genética, da família, que está no sangue, foi a necessidade principalmente de ter bons cavalos para romper essas montanhas, para fazer essas caçadas e para lidar com o gado nosso aqui. Nossa tropa aqui, depois desses cruzamentos, né, veio o Bellini, né, que foi o principal padreador aqui no início, né, que era o Bellini JB, porque a nossa tropa e a JB era muito parecida. Era basicamente os mesmos garanhões usados, porque você vê, o João Braulio e o Francisco Olinto, vovô Nenê, eram irmãos. E depois o vovô Bilota, que é o meu bisavô, também era da JB, que veio casar aqui no Favacho. Então, basicamente, a tropa nossa aqui da JB e da Traituba
era um padrão de tropa só, dos irmãos, da Irmandade, dos Junqueira todos, aqui do sul de Minas. Basicamente era isso, pelo menos dessas fazendas mais vizinhas aqui. O principal que veio a fazer isso já na década de 40, que a gente fala assim, foi um divisor que veio a dar mais função, mais agilidade nesse cavalo, foi o Armistício. Foi um cavalo que meu bisavô trouxe de São Paulo. Trouxe lá da região de Colina, dos Junqueira Franco. Essa é uma das razões de que gozam os Junqueiras como fazendeiros e criadores. Seus descendentes já nascem com diploma de cavaleiro. E no final, para confirmar o que disse, vemos o vovozinho com a mesma disposição do tempo de aprendizagem, montando galhardamente o cavalo Armistício, afamado reprodutor muito conhecido nas plagas de São Paulo e Minas. Morreu o pai da minha bisavó, né? Meu trisavô, Francisco Olinto Fortes Junqueira, em 9 de fevereiro de 1901. Ele foi vítima de um tiro acidental. A nossa família, antigamente, os casamentos eram arranjados, que fala, né? Então minha bisavó estava prometida para um parente nosso lá de São Paulo, da região de Orlândia, Ribeirão Preto ali. E quando ele veio conhecer a noiva, era tradição da família fazer uma caçada para comemorar, né? Que era o esporte da família na época. Então eles vieram caçar. Aqui naquele tempo caçava perdiz, codorna. Então eles vieram caçar e caçava armado. E não se sabe como foi isso, se foi atirou e não viu, ou se foi na hora de carregar a arma. Ele disparou um tiro acidentalmente e matou o futuro sogro, que era o dono do Favacho. Então matou uma pessoa de muita importância na região e ele entrou em estado de choque e acabou perdendo a sanidade mental, ele não conseguiu se recuperar. E então minha bisavó não teve mais como casar com ele. Então eu falo, esse tiro mudou a história da raça. Porque a minha avó casou com o meu bisavô do Campo Lindo, o vô Bilota, Gabriel Fortes Junqueira, que foi o responsável por trazer o Armistício, por mudar a tropa Favacho para esse nível que a gente conhece hoje. Foi o responsável por pôr a tropa mais ligeira, por fazer esses animais mais funcionais através desse cruzamento com esse cavalo Armistício da Consulta, que veio lá de São Paulo, da região de Barretos, Colina. Esse Armistício, que já cruzado com essas éguas descendentes do Bellini, que veio com o Duque, que era o cavalo Canadá, os cavalos que eram usados aqui na JB também, cruzado com essas éguas, filhos desse cavalo que meu avô falava que deu fino. Esse cruzamento deu fino. Inclusive o Armistício, cruzado com a Onda, que era uma filha do Plutão, veio dar 3 garanhões de extrema importância, né? O Jango, que foi o padreador da tropa Lobos, o Gesso, que foi o padreador da tropa JF, que é uma importante tropa de um tio meu que foi para São Paulo, tio Geraldo, e a Favacho, né? Principalmente a Favacho, que na Favacho ficou o candidato. Então foram 3 garanhões do filho desse cavalo com a mesma égua. Então foi ele o divisor de águas que fez a diferenciação principal da tropa. Porque na JB eles não quiseram usar o Armistício porque era muito grosseiro, muito feio. Então você vê a tropa lá da JB, ela continua uma tropa bonita, muito mais zelosa assim, mas a Favacho ficou uma tropa um pouco mais grosseira, porém com mais ímpeto de sela, mais agilidade, com mais forma para caçada mesmo, para lida, uma tropa mais funcional. O Favacho entrou mesmo no marchador só em 1979, porque nós criávamos na raça manga larga, né? E aí é até interessante esse caso, que foi a exposição em Caxambu. Nós tínhamos aqui na época, nós não, né? Meus tios, meu pai e meu avô, né? Eu nem nascido era. Tinha aqui o Favacho Farol da Mantiqueira, que só era Favacho Farol na época, né? E ele foi numa exposição em Caxambu e tinha lá o Favacho Farol da Mantiqueira, o Bradesco Lobos, e entre outros tinha esses 2 e o Beiju JO. E nessa exposição foi falado lá, o Favacho Farol tinha muito momento de tríplice apoio para o que eles queriam. E a nossa tropa sempre foi mais tríplice apoiada, apesar de não ser essa marcha, vamos falar que esse diagrama tão extremo que eles querem hoje, mas sempre foi uma tropa mais marchada. Então aí meu pai e meus 2 tios falaram, não dá mais, a gente não vai mudar a nossa criação de
200 anos por causa de uma imposição imposição não, que é o que a raça procurava, porque a raça manga larga, a topografia era outra, o veado era outro, o gado era outro, então eles tiveram que adaptar a tropa deles para esse meio, e nós continuamos aqui em Minas, né? E aí veio pro marchador, meu tio falou assim, vamos mudar de mala e cuia pro marchador. Aí foi quando veio em 1979. E a nossa tropa, a Favacho, ficou muito subvalorizada, desvalorizada realmente todo esse período, né? Apesar de ter tido a Fumaça, a Sina e o Quociente, foram campeões em exposições na década de 80 e tudo, mas era muito pouco valorizada. Nessa época eles valorizavam mais os animais de mais beleza. E a nossa tropa sempre nunca foi famosa pela beleza, e sim pelo andar. E finalmente ali, que eu acho que foi essa contribuição, foi no meados da década de 90, que eu acho que foi a principal contribuição, quando eles passaram a valorizar novamente a marcha, o andamento, né? Que veio a ser campeão dos campeões do Favacho Malta, em 96. Em 98, veio a ser campeão dos campeões do Favacho Diamante. Em 2000, o campeão dos campeões foi o Favacho Único. Então, até hoje, a linhagem Favacho é a única a ter 3 machos campeão dos campeões. Então, eu acho que essa contribuição, principalmente com esses 3 cavalos, balizando essa era ali do mudança para o andamento, querendo voltar, resgatar os animais de andamento melhor, eu acho que esse foi o principal incentivo que a gente deu. Fazer 3 campeões em 6 anos foi bem relevante isso aí. Essa igreja aqui é a primeira igreja em honra a São José do interior do Brasil. Ela foi feita 1º de janeiro de 1761. Então aqui isso aqui não é uma capela, é igreja mesmo. E na época só tinha igreja lá na Capela do Saco, lá onde hoje chama Capela do Saco, no distrito de Carrangos, e Baipendi. Então aqui celebrava todas as missas da região, os enterros, sepultamentos. Lá em Cruzilha, na igreja, né? Porque hoje essa documentação é toda na igreja, registrado na igreja matriz de Cruzilha, tem mais de 7.000 sepultamentos aqui nesse cemitério. Então todos os meus antepassados estão enterrados aí e foram batizados, casamentos eram todos feitos aqui também. Inclusive aqui foi batizado o Barão de Alfenas, foi batizado aqui nessa capela. Todos os filhos do patriarca foram batizados aqui na capela. Então aqui já batizou a gente desde essa época, né? Só esse sepultamento aí, você imagina, 7.000. Então aquela plaquinha lá que tá em cima do pórtico da igreja lá, ela é original, ortografia da época. Então assim, eu já sei o que tá escrito lá, né? Mas tem gente que não consegue nem ler, porque a ortografia da época era diferente. Lá, para diferente. simbolizar e reunir os restos mortais dos ascendentes e assim perpetuar o reconhecimento dos pósteros, que souberam transmitir a tantas gerações a supremacia da fé e da cultura lusitana, o amor à nossa pátria, o arrojo em desbravar sertões, o apego à vida rural e o culto às tradições familiares. Sentimentos que nos trazem unidos como uma grande família por mais de 2 séculos. Primeira lembrança sua com cavalo, desde sua vida? Rapaz, a primeira lembrança, porque a gente criou no cavalo desde pequenininho, né? Nem aprendeu a andar, aprender a falar, aprendeu a andar a cavalo, né? Mas aí as lembranças que a gente vai vendo, eu acho que foi o meu primeiro cavalo de serra, já Favacho Urucum,
Filho herdateado na Raçunda, era até inteiro, mas era mansinho, era meu primeiro carro de sela. A primeira lembrança que eu tenho é eu lá na fazenda. Na porta da fazenda senti aquele corguinho, tem até hoje. Era a diversão nossa, era pular o corguinho, cavalo assim com 3, 4 anos. Era um ribeirãozinho assim, o cara nem pulava, só passava. Né? Acho que essa é das primeiras lembranças que eu tenho com o cavalo. Como é que funciona a sua rotina, assim, no dia a dia, na lida com o cavalo? No dia a dia? Coisa que você faz todo dia com o cavalo? Eu tenho que ir na fazenda vizinha aí, que eu olho gado e... olhar gado. Eu mexo mais é com um boi. Uhum. Tem vaca parideira também aqui na chapada mesmo que eu tava hoje. Boi de corte. Cavalo é da lida mesmo, que ele usa, né, na função mesmo. Um sonho que você não realizou ainda? Hino nacional. Montado? É. Marcha pra você. O que é marcha pra você? A marcha não é só marcha, pra nós assim, o cavalo não adianta ser só marcha, o cavalo tem que ser bom cavalo de sela, né? A marcha é fundamental pro cavalo ser bom de sela, mas a marcha é o cavalo te dá comodidade, te dá uma sela boa, tem que ser franco, mas a marcha faz parte disso, o cavalo tem que te dar conforto, né? Então, mas tem que ser leal também, às vezes tem cavalo marchador que não é bom de sela, né? Então, a gente prefere zelar o cavalo bom de sela. E a marcha, pra nós, faz parte disso. O cavalo que você queria ter visto de perto, você não teve a chance. O Favache estranho. Por quê? Eu acho que cavalo muito bonito, andamento muito... que agrada bastante. E essa pra você também? Qual cavalo que eu não vi O de cavalo perto? que você queria ter visto de perto, você não viu? Eu vi muito cavalo, né? Que eu não tô criança mais, né? Mas um que eu não vi, que eu queria ter visto, que eu sou fã, é o Favache Ópio. Foi lá o que virou o Capuz de D2. Esse eu não tive a oportunidade de ver, não. Queria ter visto ele. Não sei. Não sei. Olha, eu não sei, eu vi tem um único, né? Eu vi ele, o Favache eu vi de perto. Mas o Favache acho que eu não cheguei a montar, eu tinha vontade de ter montado nele. O conselho que você recebeu, que você guarda para sempre, que guia a sua vida? Assim, pra minha vida, vou falar da relação ao cavalo, né? Então, as coisas assim que meu avô falou pra mim, né? Que eu não esqueço mais, ele falou assim... esse cavalo é pequeno e tal. Aí ele falou assim, meu filho, preocupa com o tamanho de cavalo muito não, cavalo grande só serve pra cair. Então assim, a gente não gosta de cavalo exagerado de tamanho não, cavalo pra nós tem que ser médio, cavalo de um porte bom, cavalo muito grande não é a nossa praia não. O que você sempre carrega no bolso quando você tá mexendo no cavalo? Canivete. Não sei. Também, facão e canivete. E o facão, o canivete, a palha e o fumo. Isso fica pra trás da hora. Não. Se você fosse dedicar uma laute para um cavalo, esse cavalo merece um brinde, qual que seria esse cavalo? Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, seria o Favache Teorema, né, Zé? Eu já ia falar dele. Favache Teorema, vou dar um... Quantos produtos nasce em média aqui no Favache hoje mesmo? Em torno de 20. 20. Pra você, qual o maior desafio? Isso aqui, puxa aí. O maior desafio de criar uma galera machador? O maior desafio? Acertar o cruzamento. É acertar o cavalo. Esse é o maior desafio pra criar. É acertar o cavalo. Porque você vai num cavalo bom pra caramba, às vezes não bate o sangue. Então isso é difícil, porque nem sempre o bom cavalo vai bater o sangue com a égua, né? Então o difícil é se acertar o cruzamento do cavalo com a égua. E às vezes você idealiza uma coisa e sai nada daquilo. Então isso é bem difícil e acho que é o maior desafio hoje pra nós é isso aí. Ô Zé, se você conseguir lembrar uma experiência que para você assim, foi muito marcante, a melhor experiência assim, que você pode falar, que você já teve montado a cavalo? Foi quando eu tinha 3 anos de idade, aí eu saí aqui da fazenda nossa aqui e tocou pro Carrancas. Nos atalhos, pela estrada dá uns 42 km, mas nos atalhos nós saímos lá, deu
uns 30 quilômetros, eu tinha 3 anos só. Eu fui montado quando eu era pequenininho. Eu tinha 4, né? Aí o Zé chegou lá, né? Aí a mãe ligou, aí as crianças, chegou bem aí? Ah, chegou. O Jaime tá aqui, o Zé Nania mamou e dormiu. Tão pequenininho que era, mamava ainda, né? Andou assim mais de 30 quilômetros com 3 e 4 anos. E eu fui no Urucum. Eu fui no Angaí. No Urucum era esse cavalo que era reprodutor, o Teatro na Raçunda. Você pode contar, ó. Você vai contar deles aí. Tem alguma história bacana, pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser uma história bacana que você já vivenciou aqui na fazenda, na lida, que você acha que assim nunca foi contada? Teve episódio triste que a gente tava criando um cavalinho aí, bastante zelo, rapaz. Um cavalinho promessa danada, um invicto, né, André? Foi. E o cavalo tava bem bonito, amarilho, lindo. E chamava Favacha Invicto, neto da Invicta, Favacha Invicta. Aí ele deu uma cólica que a gente não conseguiu salvar, sabe? Então esse foi um baque pra nós, porque era um cavalo que ele era filho de Jacarandá de Alcateia, uma filha da Invicta. Então era um ponto que a gente tava zelando pra Garanhão, pra ser o futuro Favacho da coisa, sabe? Ele já tava com 2 anos, já tava quase na hora de servir e a gente acabou perdendo ele. Então pra nós foi triste esse ter perdido esse cavalo. Acho que seria um grande Garanhão hoje. Mangalaga Machado, em uma palavra pra você. Vida, né? É a vida nossa. É a vida. Nós e o André aqui, nós vivemos isso todo dia. E faz parte da vida nossa. Amanhece nisso, anoitece nisso, trabalha nisso, quando vai divertir, diverte nisso. Então a gente trabalha o cavalo a semana inteira, final de semana vai descansar, vai andar a cavalo. Então acho que a vida inteira se resume nisso, a vida. E você, Zé? Minha paixão. Eu gosto de um cavalo, não sonho. Se falar que eu nunca mais vou poder montar num cavalo, tristeza bate na gente. Paixão também, né? Não tem outra coisa.